Catarina de Alexandria, conhecida como a Grande Mártir Santa Catarina, é uma figura de profunda relevância tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Ortodoxa. Nascida no início do século IV, em Alexandria, Egito, Catarina cresceu em um ambiente pagão. Mas sua busca incessante pela verdade a levou ao cristianismo ainda na adolescência. Dotada de uma mente brilhante e uma coragem inabalável, Catarina logo se destacou como uma notável intelectual de sua época. Sua fé ardente a levou a desafiar o imperador romano Maximino Daia, buscando convencê-lo dos erros morais na perseguição aos cristãos. Com uma eloquência e sabedoria impressionantes, Catarina não só enfrentou o imperador, mas também conseguiu converter a esposa dele e vários pagãos que foram enviados para debater com ela. Essa audácia e fé inquebrantável fizeram dela uma verdadeira mártir. E sua história atravessou os séculos como um exemplo de força e determinação cristã. Séculos mais tarde, sua influência se fez sentir novamente, quando Joana d'Arc, outra grande mártir da fé, afirmou que Catarina lhe apareceu várias vezes, guiando-a em sua missão. Esse elo entre duas figuras tão poderosas e corajosas reforça a ideia de que a fé, quando vivida plenamente, tem um impacto que transcende o tempo e o espaço. Santa Catarina é venerada como uma das 14 santos auxiliares na Igreja Católica, uma posição que reflete seu papel como intercessora poderosa em momentos de necessidade. Na Igreja Ortodoxa, ela é reverenciada como uma grande mártir, uma testemunha suprema da fé cristã, que, mesmo diante das mais severas provações, permaneceu firme em sua devoção. A vida de Catarina nos convida a refletir sobre nossa própria fé e coragem. Em um mundo onde as pressões e desafios são constantes, o exemplo de Catarina nos lembra que a verdadeira força reside na convicção de nossos valores e na coragem de defendê-los, mesmo diante das maiores adversidades. Que sua história inspire a todos nós a buscarmos, com a mesma determinação, a verdade e a justiça, mantendo nossa fé como guia em todas as circunstâncias da vida. A história de Catarina de Alexandria continua a revelar a profundidade de sua fé e a força de seu espírito. Após sua conversão, que ocorreu em um momento de êxtase místico ao ser transportada para o céu, Catarina encontrou-se com o menino Jesus e a Virgem Maria. Nesse encontro divino, ela casou-se espiritualmente com Cristo, um evento que marcou sua total entrega ao cristianismo. Catarina tinha apenas 18 anos quando essa transformação espiritual ocorreu, mas sua devoção já era inabalável. Determinada a defender sua fé e a denunciar as injustiças, Catarina enfrentou o imperador Maximino Daia, que na época liderava uma brutal perseguição aos cristãos. Com uma coragem rara, ela se apresentou diante dele, desafiando sua autoridade e censurando-o por sua crueldade. Catarina declarou que o único Deus verdadeiro era o seu, e que Cristo era o único Rei digno de adoração. Sua ousadia, no entanto, a levou ao cárcere, onde ela foi mantida até que o imperador pudesse reunir os 50 maiores sábios da província de Alexandria para tentar humilhá-la publicamente. A confiança de Catarina em sua fé foi testada, mas nunca abalada. Os sábios, inicialmente céticos e desdenhosos, se surpreenderam ao perceber a profundidade de seu conhecimento e a força de seus argumentos. Apesar da promessa de riqueza se conseguissem convertê-la, e da ameaça de morte se falhassem, nenhum deles conseguiu dissuadi-la de sua fé. Pelo contrário, foram eles que, impressionados pela sabedoria e pela fé de Catarina, acabaram se convertendo ao cristianismo. Essa vitória espiritual, no entanto, selou o destino dos sábios, que foram executados pelo enfurecido imperador. Catarina, mesmo diante da prisão e da tortura, continuou a ser uma luz de fé para todos ao seu redor. Na masmorra, ela converteu a esposa do imperador, o chefe da guarda e muitos soldados. Esse ato de fé só aumentou a ira de Maximino Daia, que ordenou a morte de todos aqueles que ela havia convertido, condenando-os a destinos terríveis. Determinado a fazer Catarina sofrer, o imperador a condenou à morte na roda, um instrumento de tortura destinado a causar dor insuportável. Mas, no momento em que Catarina foi amarrada à roda, algo milagroso aconteceu. Ao fazer o sinal da cruz, a roda quebrou-se, frustrando mais uma vez os planos do imperador.
Em seus momentos finais, Catarina foi confortada por uma visão do arcanjo Miguel, que apareceu para oferecer-lhe consolo antes de sua execução. Demonstrando sua compaixão até o último instante, Catarina orou, pedindo a Deus que ouvisse as preces de todos aqueles que recorressem a ela em busca de intercessão. Sua vida, que terminou quando foi decapitada aos 18 anos, tornou-se um testemunho de fé e de resistência. A história de Catarina de Alexandria não é apenas um relato de martírio, mas uma profunda reflexão sobre o poder da fé em transformar vida e desafiar as forças da opressão. Ela nos ensina que, mesmo diante das maiores provações, é possível manter a integridade e a fé, sendo um farol de luz em meio à escuridão. Ao lembrarmos de Catarina, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, buscando nela a inspiração para enfrentar nossos desafios com coragem e determinação, confiando que, como Catarina, podemos ser instrumentos de transformação no mundo, mesmo que o preço seja alto. 3 séculos após o martírio de Catarina de Alexandria, seu corpo incorrupto foi encontrado por monges e transportado para o Mosteiro da Transfiguração, no Monte Sinai. Ali, suas relíquias sagradas permaneceram, e seu nome foi perpetuado até os dias de hoje, como um símbolo de fé e resistência. A descoberta de seu corpo não foi apenas um evento marcante, mas um testemunho do poder da santidade, que transcende o tempo e as limitações humanas. A influência de Santa Catarina estendeu-se muito além de sua vida terrena. Séculos mais tarde, foi ouvindo a voz de Catarina que Santa Joana d'Arc encontrou a espada que usaria em sua missão divina, uma missão que mudaria o curso da história da França. Catarina, juntamente com Santa Margarida e o arcanjo Miguel, tornou-se uma guia espiritual para Joana, instruindo-a na difícil tarefa de salvar a França. Esse vínculo místico entre as duas santas ressalta a ideia de que a fé tem o poder de conectar almas através dos tempos, oferecendo orientação e força em momentos cruciais. Santa Catarina é considerada a padroeira dos estudantes, filósofos e professores, uma patronagem que reflete sua profunda sabedoria e seu compromisso com a verdade. Ela também é invocada por aqueles que trabalham com rodas e contra acidentes de trabalho, uma associação que remonta ao instrumento de tortura que deveria ter sido sua sentença de morte, mas que se quebrou milagrosamente. No Brasil, sua importância é ainda mais significativa, sendo a padroeira principal do estado e da ilha de Santa Catarina, além de copadroeira da Catedral Metropolitana de Florianópolis. Essas homenagens são um reflexo do profundo respeito e devoção que Santa Catarina inspira em todo o mundo. Em 1969, a Igreja Católica decidiu omitir a celebração de Santa Catarina no calendário litúrgico universal, o que gerou uma interpretação equivocada de que sua veneração havia sido cassada. No entanto, essa decisão foi baseada em uma revisão histórica que levou em consideração novas descobertas, como afrescos dos séculos VIII e IX, encontrados em Roma e Nápoles, que mencionavam o nome de Catarina. Essas descobertas foram fundamentais para reafirmar a historicidade de Santa Catarina, dissipando a ideia de que seu culto havia começado apenas na época das Cruzadas. Foi esclarecido que a veneração a Catarina de Alexandria é legítima, e continua presente nos calendários particulares de diversas dioceses e paróquias ao redor do mundo. A autenticidade de suas relíquias no Monte Sinai, confirmada pela história, fortalece ainda mais a devoção à grande mártir. Sua popularidade cresceu ao longo dos séculos, e sua veneração se espalhou por todas as partes do mundo, inspirando gerações a seguirem seu exemplo de fé e coragem. O Papa São João Paulo II, reconhecendo a importância espiritual de Santa Catarina, restaurou sua memória no Missal Romano como uma celebração facultativa, reafirmando a fé da Igreja Católica em sua intercessão. A história de Santa Catarina de Alexandria, desde sua vida virtuosa até a veneração contínua ao longo dos séculos, é uma poderosa lembrança do impacto duradouro que uma vida dedicada à fé pode ter. Seu exemplo nos convida a perseverar na busca pela verdade, a manter nossa fé diante das adversidades e a acreditar no poder transformador da santidade. Que sua vida e legado continuem a inspirar e guiar todos aqueles que buscam viver com coragem e convicção.
Ao chegarmos ao final de nossa jornada pela vida de Santa Catarina de Alexandria, é impossível não se maravilhar com a profundidade e o alcance de sua fé, que ressoa como um eco através dos séculos. A história de Catarina é mais do que uma simples narrativa de martírio. É um poderoso testemunho de uma vida dedicada à busca incansável pela verdade, mesmo diante de ameaça e sofrimentos inimagináveis. Sua coragem em confrontar um dos homens mais poderosos de seu tempo, o imperador Maximino Daia, não nasceu de uma simples teimosia, mas de uma convicção profunda, enraizada na certeza de que sua fé em Cristo era a única verdade capaz de transformar corações e salvar almas. Desde sua juventude, Catarina mostrou uma sabedoria incomum, uma maturidade espiritual que a diferenciava de seus contemporâneos. Sua conversão, fruto de uma experiência mística que a levou a um encontro direto com Jesus e Maria, foi o ponto de partida para uma vida marcada pela dedicação total ao cristianismo. Essa união espiritual com Cristo não foi apenas um evento extraordinário em sua vida, mas também o combustível que a impulsionou a enfrentar desafios imensos, sempre com a firmeza e a serenidade de quem sabe que está do lado da verdade. O que torna Catarina de Alexandria uma figura tão fascinante é sua capacidade de transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades para demonstrar a força de sua fé. No confronto com os 50 sábios, enviados para humilhá-la e desacreditá-la, ela não só manteve sua posição, como conseguiu converter aqueles que vieram para destruí-la. Sua eloquência e sabedoria, que poderiam parecer surpreendentes em uma jovem de 18 anos, eram na verdade reflexos de uma vida imersa na contemplação e na comunhão com o divino. Mesmo em seus últimos momentos, quando enfrentou a brutalidade da tortura e a ameaça de uma morte lenta e dolorosa, Catarina permaneceu firme. O milagre da roda quebrada, que impediu sua execução, não foi apenas um sinal da intervenção divina, mas também uma demonstração do poder da fé que transcende as leis da natureza e desafia as expectativas humanas. Catarina, em sua serenidade, não apenas aceitou o martírio, mas o abraçou, transformando-o em um ato final de amor e entrega a Deus. À medida que refletimos sobre a vida de Catarina, somos convidados a examinar profundamente nossas próprias vidas e a perguntar: temos a mesma coragem e convicção para defender o que acreditamos? Estamos dispostos a enfrentar adversidades com a certeza de que, mesmo nas provações mais difíceis, não estamos sozinhos. A história de Catarina nos ensina que a verdadeira fé não é uma mera adesão a dogmas, mas uma força viva que nos capacita a transformar o mundo ao nosso redor, mesmo que isso exija sacrifício. Catarina de Alexandria nos deixa um legado poderoso. Ela nos mostra que, independentemente das circunstâncias, a fé é uma força invencível que pode superar qualquer obstáculo. Sua vida nos desafia a sermos mais do que simples espectadores da fé, a sermos protagonistas em nossa caminhada espiritual, buscando sempre a verdade e defendendo-a com toda a nossa força, assim como ela fez. Que o exemplo de Santa Catarina inspire cada um de nós a viver com integridade, coragem e devoção. Que sua história nos lembre de que, com fé, podemos enfrentar qualquer desafio, transformar qualquer situação, e, acima de tudo, deixar um legado que continuará a iluminar o mundo por gerações. Que possamos, como Catarina, ser luzes em meio à escuridão, sempre guiados pela fé e pelo amor incondicional a Deus.